Flamengo empata com o Internacional e começa num anticlímax um pouco o Campeonato Brasileiro. Vamos conversar um pouquinho sobre o que foi essa partida? Fala galera boa, aqui é o Dieguinho Fly, seu canal Flamengo Novel e você é mais do que bem-vindo. Já chega dando aquela moral pra gente, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações pra você não perder nada, hype o vídeo, compartilha, dá aquela moral pra gente, ó. Vamos bater os 4.200 daqui a pouquinho? Conto com vocês, hein? Mas ó, não para no 4.200 não, vamos fazer o canal crescer mais ainda. Só depende de vocês, galera. E ó, daqui a pouco em parceria com o Audiolab da UERJ, a gente está vendo os estudos de viabilidade para transmitir com áudio no Pique Rádio Flamengo e LDU, o jogo da Libertadores da América. E seu amigo Dieguinho Flá, como está fazendo faculdade de jornalismo, não vão ter só jogos do Flamengo aí. Então, ó, você que quer rir dos supostos rivais do Flamengo, quando tiver jogo aí, meio de semana, final de semana, você pode ver o Dieguinho Flá em transmissão, ó. Pode ter jogo do Botafogo, pode ter jogo do Vasco, pode ter jogo do Fluminense, do São Paulo, jogo internacional também. Por que não? Agora, ó, dá aquela moral pra gente e daqui a pouco eu vou trazer as coordenadas para você se inscrever no Audiolab da UERJ, Laboratório de Áudio da UERJ, que a gente vai fazer transmissões das principais competições do futebol ao redor do mundão de papai do céu, tá certo, galera? Então, ó, vamos falar de Flamengo e Inter, que é o que você quer saber? Por conta do que aconteceu para ser esse 1-1, cara? Ficou um pouco de anticlímax? Na minha opinião, sim, porque o Flamengo, apesar de tudo, começou sofrendo uma certa pressão do Internacional, que era efetivo nos contra-ataques. O Felipe Luiz optou por um 4-2-4 no meio de campo, só com o Pulgar e o De La Cruz. Aí na frente você tinha Luiz Araújo, Michael, Bruno Henrique e o Juninho. O Plata não tinha condições por causa do jogo das eliminatórias de jogar os 90 minutos da partida, tanto que no segundo tempo ele entra e a equipe melhora. A gente já vai falar disso mais adiante para vocês. Só que assim, considerações sobre essa escalação do Flamengo no começo, errou o Felipe Luiz, na minha opinião. Na escolha das peças, eu tô começando a perder a paciência com o Juninho. Não sei se meu pai vai concordar comigo, mas assim, eu tô começando a perder a paciência com ele, pela pompa que ele chegou, pelo salário que ele chegou ganhando. Tá boa, é muito pouco pela concorrência que o Flamengo enfrentou para trazer o jogador pro futebol brasileiro. Pode render, pode dar uma virada na carreira igual o Cebolinha, igual o próprio Michael e outros jogadores que demoraram a engrenar no Flamengo, mas eu tô começando a perder a paciência com o Juninho. O que o senhor acha disso, pai? Sinceramente. Tá muito cedo. Tá muito cedo? Mas eu tô começando a perder a paciência com ele. Gols perdidos, às vezes um posicionamento errado, tempo de bola, acaba atrapalhando o time. Bola que ele acabou tirando demais e botou a bola na trave. O Flamengo acabou que poderia ter conseguido uma vitória no começo do Campeonato Brasileiro contra um adversário direto. Mas isso já passou, já foi 1-1. A brincadeira começa com o Inter jogando por uma bola no primeiro tempo. O Roger Machado tem montado bem o Internacional. Foram 3 jogos duros desde o ano passado entre Felipe Luiz e Roger Machado, 1-1 lá no Rio Grande do Sul, um 3-2 suado, apesar de um 3-0 no primeiro tempo, e um 1-1 de novo nesse último sábado. E o Inter com uma falha do Alexandro no contra-ataque ali, também pela questão do meio-campo não povoado, do desbalanceamento da equipe, faz 1-0, enrola o primeiro tempo, o goleiro Rocher pega pra caramba ali, pega demais no primeiro tempo e acaba que o Flamengo sai com esse resultado negativo. E o Felipe Luiz, apesar de ter escalado mal, na minha opinião, volta pro segundo tempo, mudando a postura do time a partir da leitura de jogo que ele fez. E o Léo Pereira já empata no começo do segundo tempo. E as saídas do Luiz Araújo e do Michael dão um dinamismo maior à equipe, fazem o Flamengo funcionar melhor a partir da entrada do Plata também. O Wallace Ian jogou muito bem, o Matheus Gonçalves, quando exigido, também ajudou. Mas novamente o Flamengo esbarra num goleiro, porque saiu machucado no primeiro tempo o Rocher, já passou por uma cirurgia na mão, inclusive na mão esquerda, e vai desfalcar o Inter nos próximos jogos, sobretudo a estreia da Libertadores. E o Antony entrou pegando bem pra caramba também. E o ponto alto do jogo pra mim, na minha opinião, além do gol do Léo Pereira no começo do segundo tempo, foi a falta batida por Gonçalo Plata. Muitos narradores, eu passei em algumas rádios e televisão, muitos narradores gritaram gol, gente no Maracanã também comemorou,
E eu achei um pecado aquela falta não ter ido pro lado certo das redes, galera. Mas é isso. Foi um grande jogo. Não dá pra discutir, não dá pra questionar. 1-1 ficou de bom tamanho, apesar de o Flamengo ter merecido a vitória pelo que fez no segundo tempo. Mas o Inter também soube se reinventar durante a partida, quando foi pressionado pelo Flamengo. E mostra mais sobre o Inter do que sobre o Flamengo. Sobre o Flamengo mostra que a gente está no caminho certo para lutar pelo título de campeão brasileiro, que não vem desde 2020. E o Inter mostra que está à altura de ser um adversário direto, tanto ao Flamengo quanto ao Palmeiras, o Botafogo e Atlético Mineiro. Botafogo e Atlético Mineiro conseguiram resultados distintos, né? Digo distintos porque mais do que pela forma que o resultado se desenrolou. O Atlético Mineiro perdeu para o Grêmio fora e o Botafogo empatou com o Palmeiras fora. Mas Botafogo e Palmeiras, para mim, foi um jogo fraco. Foi um jogo de dois times que deveriam apresentar mais, visto que são postulantes pela folha salarial ao título de campeão brasileiro, mas não tem um técnico satisfatório. O Botafogo, que eu acho esse Renato Paiva fraco, e o Abel Ferreira está num período de baixa com o Palmeiras. O Cuca, técnico do Atlético Mineiro, é aquele lá burocrático, supersticioso, e não vou comentar muito dele, que eu não gosto do trabalho dele. Enfim, agora eu vou falar com vocês das estatísticas do que foi esse Flamengo 1, Internacional 1, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Estatística: Flamengo e Inter. Posse de bola: Vamos lá. 62 do Flamengo, 38 do Inter. Grandes chances. Vamos lá, pera aí, só um instante, pai. Antes de você falar das grandes chances, a posse de bola foi infinitamente maior para o Flamengo, muito por conta do segundo tempo e da pressão que o Flamengo fez em cima do Internacional durante a segunda etapa da partida. Por isso mesmo que eu falo que o Flamengo merecia ter, apesar de ter sido um grande jogo e mérito do Inter pelo empate, o Flamengo merecia ter tido uma sorte melhor durante a partida e um resultado positivo. Mas, em algumas falhas individuais e perdas de gols incríveis, o Flamengo acaba amargando o empate dentro de casa. Grandes chances: 4 do Flamengo, 1 do Inter. Finalizações: 19 do Flamengo, 5 do Inter. Defesa do goleiro: 0 do Flamengo, 4 do Inter. Escanteio. Pera aí. Nessa questão das chances, galera, mostra o seguinte: o Inter veio para jogar, como eu falei, por uma bola. Conseguiu, mas o volume do Flamengo foi tão grande, tão absurdo, que não foi suficiente para o Inter conseguir uma vitória. Mas contra adversários dali da parte de cima da tabela e que atacam bastante, o Internacional, se continuar assim, mostra que tem um modelo de jogo claro, definido e que vai dar trabalho, não só no Campeonato Brasileiro, mas dentro da Libertadores da América. O Flamengo fez o que dele se espera e o Internacional mostra que está de fato na disputa por coisas grandes nessa temporada. Se vai ter elenco para sustentar, a gente não sabe, mas que o Inter se coloca na briga ali pelo topo da tabela, com certeza. Vai. Escanteios: 4 do Flamengo, 2 do Inter. Faltas: 10 do Flamengo, 17 do Inter. O Inter bateu muito mais, né? Picou muito o jogo. Enfim, passes, vai. Passes: 534 do Flamengo, 322 do Inter. Isso muito por conta da pressão no segundo tempo. O Flamengo trocou mais passes no segundo tempo em relação ao primeiro e subjugou o Inter a menos de 350 passes, o que é um número muito bom para um adversário do Flamengo comparado com o modelo de pressão e de linha alta que o Flamengo tenta implementar na maioria das partidas, e isso deu certo. O gol foi uma fatalidade e rara felicidade do volante Bruno Henrique num chute que ele acertou. Faltas: Falta já foi. cartões amarelos: 2 do Flamengo, 4 do Inter. Apesar da quantidade alta de faltas, o Inter tomou uma quantidade de cartões amarelos razoável. O Flamengo, 2 cartões é até baixo para a média do Flamengo em relação a outras partidas, e o critério da arbitragem foi interessante. Apesar do Inter ter parado mais o jogo com faltas, o
árbitro tentou ao máximo deixar o jogo correr. Houve 2 reclamações de bola na mão, mão na bola, mas ele manteve o mesmo critério em relação ao Inter e ao Flamengo. Arbitragem segura do Davi de Oliveira Lacerda, do Espírito Santo. Eu achei que tiveram mais erros dos 2 bandeirinhas, da Neuza Inês Bach e do Douglas Pagum, do que do próprio árbitro central da partida. Vai. Finalizações: 19 do Flamengo, 5 do Inter. Finalizações a gol: 5 do Flamengo, 1 do Inter. Que foi o próprio gol do Bruno Henrique. Finalizações na trave: 1 do Flamengo, 0 do Inter. Foi aquela do Juninho que prejudicou o resultado da partida. Finalizações para fora: 11 do Flamengo, 1 do Inter. O Flamengo criou muito, mas ao mesmo tempo perdeu muito gol também. De 19, você chutar 11 para fora, você tem mais da metade. O Flamengo claramente desperdiçou muitas oportunidades que poderiam fazer a gente ter uma sorte melhor dentro da partida. Chutes bloqueados: 3 do Flamengo, 3 do Inter. Finalizações dentro da área: 13 do Flamengo, 2 do Inter. Finalizações fora da área: 6 do Flamengo e 3 do Inter. Isso mostra que o Flamengo errou um pouco no plano de jogo. Tinha só o Luiz Araújo e o De La Cruz para arrematar de fora da área, praticamente. O Pulgar não chutou tanto nessa partida, mas o Flamengo escolheu errado a estratégia, pois contra um time mais fechado, que era o Internacional, que explorava o contra-ataque, o Flamengo tinha que tentar mais as finalizações de fora da área para tentar surpreender, tendo em vista que o goleiro Rocher estava numa noite inspirada e o Antony mais ainda. Ataque: grandes chances marcadas: 1 do Flamengo, 1 do Inter. Grandes chances da partida: 3 do Flamengo, 0 do Inter. Ações de bola na área do pênalti: 23 do Flamengo, 6 do Inter. Impedimento: 5 do Flamengo, 1 do Inter. Isso mostra o quanto o Inter, mesmo com números bem inferiores, eu diria, soube ser eficiente para um jogo fora de casa e com uma estratégia claramente bem montada. O Flamengo criou muito, interagiu muito dentro da partida, mas dentro da produção foi muito pouco, porque criava, mas desperdiçava. Passes certo: 475 do Flamengo, 255 do Inter. Laterais: 17 do Flamengo, 20 do Inter. Desarme sofrido: 11 do Flamengo, 16 do Inter. Interceptações: 3 do Flamengo e 8 do Inter. Tem mais? Recuperação de bola: 53 do Flamengo, 40 do Inter. Cortes: 8 do Flamengo, 20 do Inter. Defesa do goleiro: 0 do Flamengo, 4 do Inter. E tiro de meta: 2 do Flamengo, 12 do Inter. Esse é o final. 12, para vocês verem quanto o Flamengo desperdiçou, quanto o Flamengo não soube vencer a partida. Apesar de tudo, Felipe Luiz questionou algumas questões de lesões, jogadores que fizeram falta, mas é aquilo. O Flamengo tem potencial, seja na base, seja no time principal, para colocar jogadores em condições de suprir essas ausências. E vai ter um jogo laboratório, apesar de ser uma partida na Libertadores. A próxima partida é a estreia contra o Deportivo Táchira lá na Venezuela, mas claramente é um adversário mais fraco e o Flamengo pode testar algumas opções ali. Já não vai ter o Gerson, não vai ter o Arrascaeta, não vai ter o Léo Pereira, talvez, a gente vai falar disso mais adiante. O Flamengo tem a oportunidade de testar o Cleiton numa partida de Libertadores para dar uma experiência para o garoto. Pode entrar com o Matheus Gonçalves, pode entrar com algum jogador ali para cumprir essa função, porque o Luiz Araújo, num 4-2-4, alternando por um 4-3-3, ele não jogou bem de meia a armador, não jogou bem com 2 atacantes centralizados. Eu vi o Flamengo muito embolado nesse setor. Então o Plata volta como titular já na quinta-feira. Pelo amor de Deus, não dá para aturar o Juninho. Então a gente vai ter mudanças com certeza no Flamengo que vão permitir um time mais balanceado, mais equilibrado e com condições de vencer com tranquilidade um adversário inferior, visto que o Internacional, como falei,
tá na Libertadores e é postulante tanto a uma vaga no topo da tabela do Campeonato Brasileiro, como classificado também na fase de grupos da Libertadores. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. O Flamengo larga com 1 ponto, o empate dentro de casa nunca é bom, mas pela estreia e pelo nível do adversário que a gente encarou, foi, ao meu ver, uma final antecipada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo agora volta a campo na sequência contra o Deportivo Táchira em San Cristóbal, na Venezuela, pela Libertadores, fase de grupos no Pueblo Nuevo, estádio lá em San Cristóbal. O Flamengo volta depois para jogar o Campeonato Brasileiro domingo às 18h30 no Manuel Barradas, o Barradão, contra a equipe do Vitória. E na outra rodada da Libertadores, no dia 9, às 21h30, no Maracanã, o Flamengo pega o Central Córdoba da Argentina, tá certo, galera? A nossa análise, ela para por aqui, mas ela continua com você nos comentários. E eu quero saber a sua impressão sobre a partida do Flamengo com o Internacional nessa primeira rodada de Campeonato Brasileiro. Deixa pra mim o seu comentário com a sua opinião sobre a partida. Não sai desse vídeo sem deixar o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Ativa o sino das notificações pra você não perder nada, hypa o vídeo, compartilha. Tamo junto, saudações rubro-negras e que venha o 9º título do Campeonato Brasileiro.